Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso programa Almoçando com Oratória. Uma live que busca levar conhecimento prático, dinâmico e de uma forma bem leve para você, para que você possa transformar a forma como você se comunica para se comunicar de uma forma muito mais assertiva e muito mais clara com as pessoas ao seu redor. E hoje nós vamos falar sobre como treinar de uma maneira efetiva a sua oratória. Como aprender oratória de forma efetiva. Porque é muito comum as pessoas me procurarem e a gente ver relatos por aí de pessoas que já fizeram cursos de oratória. Que já fizeram 1, 2 ou até mesmo mais do que 2 cursos de oratória, mas que ainda sentem essa dificuldade, que ainda não conseguem nem sentir-se preparados, nem seguros e muitas vezes não conseguem ter uma boa desenvoltura. E como eu sei que a sua vida, assim como a minha vida, é corrida, hoje a gente tem tempo para tudo e a gente tem muitas coisas para fazer, a sociedade nos exige muito. Então nós temos que treinar e aprender as coisas de forma efetiva, de forma assertiva, porque a gente não tem tempo, muitas vezes, de ficar refazendo. E seu tempo é precioso, seu dinheiro é valioso e também a questão da sua motivação é extremamente valiosa. Porque às vezes a pessoa está toda motivada para se dedicar a um determinado aprendizado e quanto mais difícil é pra gente, mais energia exige de nós. Quando chega lá, infelizmente tem essa decepção, tem a frustração por não conseguir os resultados que queria, os resultados que esperava. Por isso tá mais do que na hora a gente conversar de uma forma bem séria e direta qual que é a forma mais efetiva de aprender oratória. Ou seja, qual é a forma mais assertiva de aprender oratória. E para a gente chegar no assunto base dessa nossa live, eu quero trazer para vocês uma metáfora. Já ensinando o que é uma metáfora. Metáfora é quando nós usamos alguma coisa, que pode ser um objeto, que pode ser um evento, que pode ser uma história, e associamos com outra coisa. Em geral, usamos algo que já é de nosso conhecimento e domínio para explicar uma coisa nova. Isso é uma metáfora. Um exemplo de metáfora é quando nós dizemos, eu vou construir uma ponte entre eu e vocês. Isso é uma metáfora, porque não significa que a gente vai contratar um engenheiro, comprar os materiais e começar a construção de uma ponte de onde eu estou até onde você está. Significa que a gente vai criar uma relação, um vínculo, um elo. Então, vou conversar com vocês sobre oratória usando a metáfora do andar de bicicleta. Pensa comigo. Você pode ler todos os livros sobre andar de bicicleta. Você pode ver vários vídeos sobre andar de bicicleta. Você pode, inclusive, ficar observando outras pessoas andarem de bicicleta para você ver como é. Você pode até mesmo comprar algum curso sobre andar de bicicleta. Mas qual será o momento em que você vai realmente aprender a andar de bicicleta? É o momento em que você sobe na bicicleta e faz suas tentativas de pedalar, de andar, de se equilibrar. E dentro desse processo de andar de bicicleta, eu quando aprendi, acredito que vocês também, a gente tem quedas. A gente vai aprendendo o que fazer e o que não fazer, a hora de virar, o que não virar, a forma de apertar o freio, a forma de não apertar o freio. Ou seja, é justamente quando nós praticamos
o andar de bicicleta, é que a gente consegue efetivamente aprender a andar de bicicleta. A mesma coisa acontece com a oratória. A forma mais assertiva, a forma mais efetiva de aprender sobre oratória é justamente praticando o ato, a habilidade de comunicar. Por isso, gente, no curso que eu tenho, que eu comercializo, que é o curso Desvendando Oratória, cada um dos módulos, ele traz não somente o conteúdo e as técnicas para você aprender, porque para você aprender a andar de bicicleta, você precisa, por exemplo, conhecer o que é uma bicicleta e os fundamentos básicos para você ter uma experiência mais tranquila. O curso, ele oferece não somente esses conteúdos, essas técnicas, mas em cada um dos módulos, depois de você aprender algo novo, tem a sugestão de uma prática para você fazer. Exatamente. Para você praticar este conhecimento que você aprendeu ali. E aí ele vai realmente efetivar-se na sua cabeça, efetivar-se na sua mente, para você conseguir usar isso lá no seu dia a dia. E a forma mais efetiva, então, para aprender sobre oratória, é praticando e também olhando para as bases da sua dificuldade. Porque as pessoas, elas têm determinadas dificuldades que às vezes são até traumas que elas carregam com relação à comunicação, com relação à oratória, com relação até mesmo a conversas informais que elas têm umas com as outras. Porque pode ser que em determinados momentos da vida elas foram punidas por isso. Ou não foram incentivadas a isso. São vários os momentos e as experiências que às vezes nós experimentamos e que agora, né, na nossa vida adulta, na nossa vida jovem, adulta, acaba nos atrapalhando. Então, olhar para as bases disso, porque só aprender a técnica, você vai dominar essa técnica, mas pode ser que quando você estiver praticando isso, o que ative em você sejam as questões emocionais. Por isso, eu sempre, nos alunos que me procuram para mentoria, nos cursos online, nos cursos ao vivo que eu ofereço, a gente sempre começa olhando para as bases, olhando para as questões emocionais relacionadas à comunicação. Entender o que é que as pessoas estão sentindo, de onde vem isso que elas estão sentindo, por que isso pode estar atrapalhando elas nesse momento. Para que depois que elas tenham esse conhecimento, e lá no curso tem até técnicas para como você fazer essa investigação a respeito das suas questões emocionais, é que ela vai conseguir estar mais preparada para aprender e literalmente apreender o conteúdo relacionado à comunicação. Fazer com que isso esteja incorporado em você. Porque no começo dos aprendizados em oratória, é igual andar de bicicleta, a gente se sente mais inseguro, mais travado, a gente tem dificuldade, a gente cai com mais frequência, a gente precisa pensar a hora que a gente vai fazer determinadas coisas, porque não é algo comum. É assim na oratória também. Quando a gente começa a aprender sobre as técnicas, no começo é algo mais mecânico. Ah, tal coisa eu não posso falar porque não vai me trazer bem. Ah, tal coisa eu posso e devo falar. Ah, eu vou começar seguindo esse script aqui, a minha comunicação. Até mesmo, eu vou fazer isso com a minha mão. Isso aqui é melhor eu não fazer com a minha mão, com o meu corpo, o meu olhar. E no começo, você vai precisar estar muito mais consciente, muito mais racional de todo esse processo. Depois de um tempo, depois de muita prática, isso vai incorporando em você e vai ficando muito mais natural falar. Vai ficar muito mais natural expressar as suas ideias, as suas opiniões, falar em público na frente de
1, 2, 10, 100 pessoas, 1000 pessoas, porque isso já está fazendo parte de vocês. Já comentei aqui em outras lives também e hoje quero reforçar. Nada vai substituir o poder do treino no dia a dia. Porque imagine, se a minha fala no dia a dia é carregada de vícios de linguagem. Sabe os vícios de linguagem? Tipo, então, certo. Se no meu dia a dia eu falo isso com frequência, existe a grande possibilidade de que quando eu for estar até mesmo numa situação que vai trazer mais gatilhos emocionais para mim, como numa grande reunião, na apresentação do trabalho, na apresentação de um projeto, isso vai intensificar. Então, algo que eu já fazia, a probabilidade é que intensifique. Então, para que lá na hora de falar em público, na frente das pessoas, eu não tenha vícios de linguagem, eu preciso praticar isso no meu dia a dia. Outra técnica importantíssima para criar vínculo na hora que a gente está falando em público e para termos melhores resultados é olhar nos olhos das pessoas que estão nos ouvindo. E aí eu digo, se lá no dia a dia a pessoa não tem o hábito, não tem o costume de olhar nos olhos das pessoas, como é que lá na hora da apresentação ela vai lembrar ou vai ter o potencial para fazer isso, se lá no dia a dia ela não treinou? Eu costumo dizer para as pessoas, treinem com quem está ao seu redor dentro da sua casa, porque às vezes quem está próximo da gente, a gente está conversando, mas a gente está olhando para o celular. A gente está conversando, mas se coçando, mas não temos esse contato nos olhos. Nós vamos atender os nossos clientes, até mesmo o atendente, né? A pessoa que coloca a gasolina lá no nosso carro ou o combustível no nosso carro. E a gente diz o valor que a gente quer, a gente vai, a gente paga e às vezes até cumprimenta, diz o bom dia, boa tarde, é simpático, mas não olha nos olhos dessas pessoas. E claro que vai causar daí bastante estranheza você estar lá na frente do público olhando nos olhos das pessoas. Então, essa prática do dia a dia. Falei dos vícios de linguagem, falei da questão do olhar, mas até mesmo a postura corporal. Uma coisa que não é indicada é a gente falar com as mãos no bolso, por exemplo. Isso porque tem uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que ele é bastante antigo. Ele ainda tem registros e usa esses registros para nos orientar no dia a dia de situações que aconteceram lá com os nossos antepassados, lá na época das cavernas. E, por exemplo, estar com as mãos escondidas, seja aqui atrás, seja nos bolsos ou em qualquer outro lugar, poderia ser uma ameaça. Porque se a pessoa está escondendo as mãos, o que ela está trazendo nas mãos? Será que não está trazendo uma arma que vai acabar me machucando e vai acabar me afetando? Então, o que acontece com isso? Que toda vez que nos deparamos com alguém falando com as mãos escondidas, o nosso cérebro, de forma inconsciente, vai criar uma barreira com essa pessoa. Seja não prestando atenção totalmente naquilo que ele está dizendo, naquilo que ela está dizendo, ou até mesmo fazendo um pré-julgamento daquilo que a pessoa está dizendo. E tudo isso acontecendo de forma inconsciente aqui no nosso cérebro. Então pense, se está querendo negociar, se você está querendo fechar um contrato, se você está querendo que essa pessoa de alguma forma se cative com quem você é ou com aquilo que você está expondo, vendendo uma ideia ou até mesmo vendendo um produto, você não vai conseguir ter bons resultados se você estiver criando essa barreira. E aí eu te digo de novo, se lá no dia a dia, quando você está conversando com as pessoas, você faz isso com a mão para trás, com a mão no bolso ou com a mão escondida, na hora que você estiver nervoso falando em público, você provavelmente repetirá o comportamento e ainda irá intensificá-lo.
Outra coisa que acontece bastante, que é até mesmo um vício de postura, é as pessoas estarem falando e começarem a se coçar. Ai, coça o nariz, coça a bochecha, coça a barba, quem tem barba começa a sentir coceira, né? E às vezes comecem a perceber que nas conversas do dia a dia, vocês começam a ter isso. Porque às vezes a gente fica nervoso e isso aparece na nossa pele. E a gente começa a querer coçar. Se no dia a dia você não está percebendo e está fazendo isso, quando você estiver falando em público, existe uma grande possibilidade de que você repita este comportamento. Por isso, trazendo aqui uma das dicas, uma das formas mais efetivas de observarmos a nossa postura quando nós temos alguma apresentação para fazer, é justamente gravar o nosso treino. Não, se você vai usar slides ou não vai ser uma fala livre, digamos uma live como essa que eu estou fazendo aqui, você pode ligar o seu celular e gravar a sua apresentação e você fingir que você está falando o que você falaria na live, o que você falaria lá para o seu chefe, o que você falaria para a pessoa com quem você está conversando, enfim. Gravar e observar depois a sua postura, além de estar consciente durante todo o tempo. Porque às vezes a gente percebe posturas que a gente nem sabe que tinha. E quando a gente aprende com ajuda, com apoio, com outras pessoas, acaba ficando mais prático e mais fácil. Quando os alunos vêm para a mentoria, por exemplo, eu, como mentora, sinalizo isso para eles. Eles fazem as suas apresentações, as suas falas e eu vou sinalizando isso. E quanto mais a pessoa vai tomando consciência, mais ela vai percebendo o que disso é favorável, isso você vai aprender lá na técnica, e o que disso pode ser desfavorável para aquilo que você está tentando ensinar e passar. Então, resumindo, além de você ler todos os conteúdos que você tem acesso sobre oratória, tem diversos livros, tem e-books, conteúdos riquíssimos que podem apoiar o seu desenvolvimento. Além de você ver vários vídeos a respeito disso, essa live é um exemplo. Tem vários outros conteúdos que são disponíveis diariamente aqui nessa rede social, também pelo meu canal do YouTube, lá no LinkedIn, tem vários conteúdos sobre oratória. Além de você fazer cursos, que podem ser cursos presenciais, que podem ser cursos online, além de você fazer e buscar este conhecimento técnico, é importantíssimo que você pratique isso, porque é assim que você vai concretizar esse aprendizado e que você olhe para as bases emocionais do seu processo de comunicar. Assim, você aprenderá assertivamente e efetivamente melhorar e transformar a sua oratória. Comece hoje. Todas as lives e os conteúdos que eu coloco à disposição, em geral, eles trazem dicas como as que eu dei hoje, que você pode sair daqui agora dessa live e já começar a praticar no seu dia a dia. E já fazer essa mudança tão importante e necessária. Porque a partir do momento em que você melhora a sua oratória, que você melhora a sua comunicação, você está melhorando todas as suas redes sociais, sejam elas pessoais, familiares, do trabalho. Você vai conseguir ter relações mais saudáveis e assim ter uma vida melhor, mais leve e mais tranquila. E é isso o que eu desejo para vocês. Aproveitem para praticar o conteúdo que foi aqui exposto. Se você tem alguma pergunta, se você quer colaborar com algum tema que você tem dúvida e que gostaria que fosse explicado aqui nessas redes sociais sobre oratória, sobre a comunicação, sobre a relação dessa comunicação com as nossas emoções, dicas
técnicas, vai no meu direct, conversa comigo, me diz aquilo que você quer ouvir, que vai ser uma grande alegria poder compartilhar esse conhecimento, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Quanto mais a gente conseguir ajudar, mais pessoas, mais saudáveis serão as vidas por aí. Um grande abraço para você que está nos acompanhando ao vivo agora na live, para você que vai nos assistir depois, porque esse conteúdo fica gravado na íntegra aqui no Instagram, também no YouTube, e para que você possa aprender e rever e revisitar quantas vezes necessário for. Semana que vem tem outra live, então já anota na sua agenda, na sexta-feira. E na sexta-feira eu vou falar para vocês sobre um evento que nós estamos organizando. Do dia 29 ao dia 29 de janeiro a dia 2 de fevereiro, que é a Semana da Oratória Estratégica. Totalmente online e gratuita para quem quiser participar. Tem o link, inclusive, disponível na bio desse Instagram, se você já quer se inscrever para garantir a sua vaga. Mas se você tem alguma dúvida ainda sobre esse evento, sobre como ele vai funcionar, na próxima sexta-feira na live eu vou te trazer todos os dados de como participar do evento, o que ele vai ser e o que você vai ganhar participando dele. Ótima semana! Espero vocês aqui nas redes sociais e também na nossa próxima live. Beijo, gente!